José de Arimateia pelo olhar bíblico. José de Arimateia, segundo a tradição bíblica, é um personagem de destaque no Novo Testamento, especialmente nas narrativas sobre a morte e o sepultamento de Jesus Cristo. Ele é descrito como um membro do Conselho, o Sinédrio, um homem rico e respeitado, mas também como um discípulo secreto de Jesus, que, embora temesse as autoridades judaicas, demonstrou coragem ao tomar uma atitude decisiva após a crucificação de Cristo. No Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos de 57 a 60, ele é descrito como alguém que, ao saber da morte de Jesus, foi a Pilatos e pediu o corpo de Cristo para enterrá-lo com dignidade. Isso é significativo, pois, normalmente, os corpos dos crucificados eram deixados para apodrecer ou ser consumidos pelos animais. José, então, coloca o corpo de Jesus em um túmulo novo, esculpido na rocha, e rola uma grande pedra na entrada. No Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículos de 42 a 46, ele é mencionado como um homem bom e justo e como alguém que aguardava o reino de Deus. O Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos de 50 a 54, também o retrata de forma similar, destacando sua boa reputação e coragem. Já o Evangelho de João, capítulo 19, versículos de 38 a 42, menciona que José de Arimateia, acompanhado de Nicodemos, levou o corpo de Jesus, trazendo especiarias para o embalsamamento. Assim, José de Arimateia é visto no olhar bíblico como um homem de grande caráter e coragem. Ele foi um discípulo discreto de Jesus, mas que, após a morte de Cristo, mostrou-se ousado ao se identificar com ele, colocando sua riqueza e status a serviço de uma causa maior, oferecendo sepultamento digno ao Salvador. Ele é um exemplo de fé silenciosa, mas também de ação decisiva quando a hora exigiu. José de Arimateia pelo olhar histórico e arqueológico. José de Arimateia, à luz de perspectivas históricas e arqueológicas, permanece uma figura interessante, mas um tanto misteriosa. As informações disponíveis sobre ele vêm principalmente dos relatos dos evangelhos, e, até hoje, há poucas evidências arqueológicas diretas que confirmem sua existência ou que permitam maiores detalhes sobre sua vida. No entanto, estudiosos e arqueólogos tentam contextualizar José de Arimateia com base no que sabem sobre o período e a cultura da Judéia do século I. Origens e contexto social. Historicamente, José é identificado como um membro do Sinédrio, o conselho judeu que tinha funções religiosas e políticas na Judéia. Essa associação implica que ele provavelmente era um homem de posses e de grande influência na sociedade judaica. Os evangelhos destacam que ele era um homem rico e natural de Arimateia, uma cidade cuja localização exata é debatida por estudiosos, mas que alguns sugerem ser a atual cidade de Rama, enquanto outros a situam em Ramat Zofim, próximo a Jerusalém. Na época, ser membro do Sinédrio e um homem de posses indicava um status elevado. Em um contexto de dominação romana, onde as autoridades locais e elites religiosas desempenhavam papéis importantes, José teria possivelmente um nível de relacionamento próximo com autoridades romanas, o que explica o acesso direto que ele teve a Pilatos para solicitar o corpo de Jesus. A atitude de José contrasta com o posicionamento do Sinédrio em relação a Jesus, sugerindo que ele poderia ter opiniões diferentes ou, pelo menos, uma certa simpatia pela mensagem de Jesus. O túmulo escavado na rocha. O Evangelho de Mateus relata que José de Arimateia possuía um túmulo novo, escavado na rocha, onde Jesus foi sepultado. Arqueologicamente, túmulos esculpidos na rocha eram típicos de pessoas de alto status na Judéia do I século, especialmente em Jerusalém. Túmulos desse tipo, descobertos nas proximidades de Jerusalém, costumam ter câmaras internas com nichos onde os corpos eram depositados. Esse tipo de sepultura era caro e reservado aos mais ricos, confirmando a posição social privilegiada de José. Até hoje,
Alguns arqueólogos e historiadores tentam identificar a localização exata desse túmulo, com algumas teorias apontando para locais como o Santo Sepulcro em Jerusalém, onde se acredita que Jesus foi sepultado, embora a evidência direta para associá-lo a José de Arimateia permaneça inconclusiva. Influência e motivação. Embora seja difícil conhecer a motivação exata de José historicamente, estudiosos sugerem que ele poderia ter sido parte de um grupo de judeus que simpatizavam com Jesus como um mestre ou profeta, sem necessariamente ser visto como o Messias. A descrição de que ele esperava o reino de Deus indica uma expectativa messiânica comum na época, quando muitos judeus aguardavam a chegada de um libertador que restauraria a justiça e a paz. Tradições e lendas posteriores. A figura de José de Arimateia se expandiu na tradição cristã posterior, especialmente na Europa medieval, onde ele é associado à lenda do Santo Graal e à introdução do cristianismo na Grã-Bretanha. Embora esses relatos não sejam historicamente verificados e tenham um caráter lendário, eles refletem a importância e o fascínio que José de Arimateia adquiriu como alguém que demonstrou fidelidade a Jesus em um momento crítico. Em resumo, sob o olhar histórico e arqueológico, José de Arimateia é visto como uma figura possivelmente real que ocupava uma posição de destaque na sociedade judaica do primeiro século, provavelmente um homem influente e rico que simpatizava com a mensagem de Jesus e tomou um grande risco ao sepultá-lo. Sua imagem permanece envolta em mistério, mas sua representação como um discípulo secreto destaca a complexidade religiosa e política do contexto judaico-romano da época. Espero que tenham gostado. Já vai deixando o like, curtindo e compartilhando. Até o próximo vídeo.